Boa noite. Boa noite. Ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, é denunciada por rombo de 400 milhões de reais nos cofres públicos. Preso há 2 semanas na Operação Lava Jato, Eduardo Cunha inclui Temer e Lula entre as testemunhas de defesa. Graças à delação premiada, Marcelo Odebrecht vai conseguir redução da pena com cadeia só até o fim do ano que vem. Sem teto invadem prédio no centro, mas são tirados pela PM com gás lacrimogêneo, spray de pimenta e balas de borracha. Aumenta o número de cães e gatos soltos pelas ruas de São Paulo e alguns locais se tornam pontos de abandono. Obama critica diretor do FBI por divulgar nova investigação sobre e-mails de Hillary Clinton no Departamento de Estado. De um extremo a outro da Grande São Paulo, o abandono de animais tem aumentado a cada dia. Só aqui na capital são pelo menos 300 mil cachorros que andam pelas ruas em busca de água ou comida. Geralmente, esses pontos de abandono de animais são bem distantes para que o cachorro ou gato não consigam voltar para casa. Na aldeia Guarani, que fica no Jaraguá, o número de cachorros já ultrapassou o de moradores. O filhotinho, que nasceu há 2 dias, é o mais novo morador da aldeia indígena Guarani Jaraguá, no extremo da zona noroeste de São Paulo. Aqui, a proporção é de praticamente um animal, incluindo cães e gatos, para cada um dos 720 moradores. É tanto bicho que fica até difícil conversar. Qual que é o nome completo do senhor, por favor? Armindo Gabriel. Ele se acostumou aqui. Se acostumou. De vez em quando dava comida para ele e aí se acostumou. A aldeia, localizada à beira de uma estrada movimentada, se tornou um ponto conhecido de abandono de animais. Nós somos obrigados praticamente a ficar com o animal, né? Porque o animal, a partir do momento que ele entra aqui, ele acaba fazendo parte da comunidade. Mas não é o que nós queremos. Eles ficam, não saem mais, não adianta a gente jogar ele na rua novamente. Ele já foi abandonado e tem que abandonar ele novamente. Os que não são adotados por nenhuma família ficam espalhados aqui pela aldeia. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a cidade tem cerca de 3 milhões de animais e 10% deles, cerca de 300 mil, são abandonados, como esses daqui. O abandono é crime previsto em lei federal. A pena é de 3 meses a 1 ano de prisão mais multa. Na esfera municipal, também é crime. E em ambos os casos, a fiscalização é feita pela Polícia Ambiental. São vários pontos de abandono de animais na Grande São Paulo, geralmente isolados dos grandes centros urbanos. Esta estrada em Guarulhos, que passa bem do lado desta enorme pedreira, também tem sido procurada por pessoas que não querem mais criar seus bichos. Largados à beira do asfalto, a maioria dos cachorros acaba zanzando em busca de comida e correndo o risco de morrer atropelado, já que o trecho que liga Guarulhos a Nazaré Paulista é muito usado por caminhões. Aproveitando a nossa crise geral aí, também esse é o abandono dos animais. Eles não têm condições de cuidar deles, então acabam, deixam no meio da rua, aí, no meio da estrada, passando fome e os maus tratos. Acidentes aqui nesse trecho aqui é constante. Vários animais mortos aí. No caso da aldeia Jaraguá, a presença crescente dos cachorros tem deixado muita gente com medo. Eles formam matilhas, eles formam grupos, eles começam a atacar as pessoas. Então já teve pessoas mordidas, criança mordido. Este veterinário explica que alguns animais ficam mais agressivos porque se distanciam da rotina doméstica, quando tem alimentação e cuidados mais regrados. Esse tipo de comportamento se dá simplesmente pelo fato abandono, né? Os animais são abandonados lá e ninguém trata, não tem comida, não tem água, então eles têm que se virar. Então, de certa forma, eles acabam virando animais selvagens também, né? Eu já disse várias vezes, aqui não é depósito de animais. Nós não somos obrigados a ficar com o animal que a pessoa soltou na rua. Então, que doe esse animal. E amanhã, na segunda reportagem sobre o abandono de animais, nossa equipe vai mostrar como é o trabalho das ONGs que resgatam esses bichos.
O movimento foi grande nos cemitérios da capital paulista neste dia de finados. Entre as homenagens para os amigos e familiares, quem optou pelo carro também teve que enfrentar a ação dos flanelinhas antes de conseguir entrar nos cemitérios. Uma flor, uma vela, às vezes só um olhar pensativo. Cada familiar tem um jeito especial para homenagear um ente querido. O Gustavo e a namorada vêm todos os meses ao cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, onde está enterrada a mãe dele. E nesse dia de finados não foi diferente. A cada visita deixa uma lembrança. Respeito muito tudo que ela fez e não poderia deixar aqui, assim, abandonado, né? Ainda mais porque eu sou filho único e tudo que ela fez por mim, eu só posso agradecer com isso. Do lado de fora, quem veio de carro precisou lidar com os flanelinhas, que se aproveitam para cobrar pelas vagas na rua. Mas não precisa pagar aqui. Sim, precisa. Então, olhando, eu troco R$5. Flagramos a mesma abordagem na região central de São Paulo, nas imediações do cemitério do Araçá. Esse motorista, que preferiu não dar entrevista, acaba pagando o flanelinha. Na entrada principal, nenhum deles na calçada da Avenida Doutor Arnaldo. A polícia militar fez a segurança no local durante a manhã e chegou a controlar o acesso por causa da grande quantidade de visitantes. A administração aqui do cemitério informou que o movimento foi bem maior do que o ano passado. Agora são 10 horas da manhã e cerca de 2.000 carros já estão lá dentro. Aqui no Araçá, o fluxo de visitantes cresceu com a homenagem da Polícia Militar em memória aos agentes que morreram em serviço no mausoléu da PM. O pai da Andréa não era policial, mas também foi sepultado no cemitério. Ela chegou cedo para visitar o túmulo do pai. Lembrar dos bons momentos, né, que passamos juntos. E não adianta ficar chorando, a saudade, lógico, é grande, mas lembrar com alegria. Mesma mensagem do Flávio, que procura sempre lembrar dos bons momentos ao lado dos pais e dos avós. Flores é uma coisa temporária, mas eu acho que o que vale é ter eles no coração e lembrar sempre. Eu acho que essa é a melhor homenagem. Na madrugada, uma tentativa de invasão de um prédio no centro de São Paulo terminou em confronto entre integrantes de movimentos por moradia e a Polícia Militar. A invasão aconteceu pela porta lateral do edifício. Segundo o boletim de ocorrência, cerca de 100 pessoas da Frente de Luta por Moradia e do Movimento do Sem Teto do Centro forçaram a entrada ao imóvel, que pertence ao Tribunal Superior Eleitoral. O prédio invadido fica ao lado da Secretaria de Segurança Pública, na rua São Francisco, esquina com a Rua do Ouvidor. Um segurança que estava no imóvel tentou ligar para a polícia, mas foi feito refém pelos ocupantes. Quando a polícia chegou, houve confronto com os integrantes do movimento. Aqui no local ainda é possível sentir o forte cheiro de gás lacrimogênio usado pela PM para retirar o sem-teto. Portas foram arrombadas e vidros ficaram estilhaçados. De acordo com o BO, os integrantes dos movimentos arremessaram pedras e garrafas contra os policiais. Para dispersar o grupo, além do gás lacrimogênio, os agentes usaram spray de pimenta e armas com balas de borracha. Na confusão, algumas pessoas ficaram feridas, entre elas um sargento da Polícia Militar, que foi atingido na cabeça, e a fotógrafa do jornal Folha de São Paulo, Marlene Bergamo, que levou uma bala de borracha na barriga. O secretário de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa, justificou a ação da polícia. Essa reintegração ocorrida, essa invasão ocorrida hoje no prédio, ela, ao contrário de outros movimentos, ela teve um ingrediente diferente. Ela teve violência por parte daqueles que estavam ocupando aquele edifício essa madrugada. Esse ferimento à repórter vai ser apurado, como toda a ação da Polícia Militar que resulta num ferimento, um profissional de imprensa ou alguém que não está envolvido diretamente naquela manifestação. Todas essas situações são investigadas no âmbito da própria corporação.
3 pessoas foram detidas e liberadas, porque não foram reconhecidas como responsáveis pela agressão ao sargento e nem por terem mantido segurança como refém. Pela manhã já não havia ninguém no edifício. Desde segunda-feira, vários imóveis e terrenos públicos e privados foram invadidos por movimentos sociais que cobram mais moradia popular e são contra a PEC do teto dos gastos públicos. O sargento ferido no confronto já está fora de perigo, mas permanece em observação no Hospital Santa Casa. 57% dos brasileiros concordam com a frase "bandido bom é bandido morto". É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha. Esse levantamento foi encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Se comparada com o ano passado, a aceitação da frase "bandido bom é bandido morto" cresceu. Em 2015, 50% da população se dizia a favor da morte de criminosos. No entanto, o levantamento aponta ainda que para 70% da população, os policiais usam de forma excessiva a violência no exercício da função. O índice aumenta entre os entrevistados jovens. 75% das pessoas ouvidas com idades entre 16 e 24 anos acreditam que a polícia é violenta nas abordagens. Já o medo de ser vítima de violência por policiais militares foi relatado por 59% dos entrevistados. Por outro lado, a pesquisa ainda aponta satisfação da população com as forças de segurança pública. 52% afirmam que a Polícia Civil faz um bom trabalho esclarecendo crimes e 50% que a Polícia Militar garante a segurança da população. O Datafolha também mostra que 64% dos brasileiros acreditam que os policiais são caçados pelos criminosos. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 393 policiais foram mortos no país em 2015. O Datafolha ouviu 3.665 pessoas em 217 municípios entre os dias 1º e 5 de agosto. E a margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos. Direto de Brasília, Josias de Souza comenta esses resultados do Datafolha. Difícil dizer o que é mais espantoso na pesquisa feita pelo Datafolha sobre violência. Todos os dados são aterradores. A realidade não é propriamente desconhecida. O que espanta é a incapacidade do Estado de mudar o rumo das coisas. É impressionante a quantidade de brasileiros que temem ser assassinados, 76%, ou agredidos por bandidos, 85%. Mas impressiona ainda mais o fato de que 70% dos entrevistados acham que os policiais cometem excessos de violência quando estão trabalhando. A maioria temem ser agredida também pela polícia. 59% têm medo da PM, 53% temem a Polícia Civil. Na semana passada, reuniram-se em Brasília para discutir a encrenca da segurança pública os presidentes dos 3 poderes, Michel Temer pelo Executivo, Renan Calheiros pelo Legislativo e Carmen Lúcia pelo Judiciário. Nesse encontro falou-se de quase tudo, mas não consta que a violência policial tenha sido tratada. E a pesquisa indica que, aos olhos da clientela, a polícia não precisa apenas de armas e munição. A polícia precisa também de treinamento para adotar um comportamento que a diferencie do bandido. A pesquisa também mostra que o brasileiro é prisioneiro de uma contradição. 57% dos entrevistados concordaram com a tese segundo a qual bandido bom é bandido morto. O problema é que o policial que extermina bandidos por conta própria é o mesmo que se sente autorizado a descer a porrada no cidadão de bem que solta fogos quando a bandidagem é passada nas armas. É sabido que a maioria dos policiais trabalha honestamente sob condições adversas, mas os 10% que trafegam à margem da lei dão aos outros 90% uma péssima reputação. Ou as coisas mudam, ou logo ninguém vai conversar com um policial a não ser em legítima defesa. Boa noite. Uma exposição reconta a história de São Paulo que ficou esquecida debaixo de camadas e mais camadas de asfalto e concreto. Hoje, canalizados, rios da capital correm sob ruas e avenidas da cidade. Imagine observar São Paulo de cima, com um olhar específico para os rios da capital. Com a correria do dia a dia, os mais lembrados são os Tietê, Pinheiros e Tamanduateí.
Olhando assim, é até fácil concluir que São Paulo praticamente não tem rio. Mas é aí que a maioria das pessoas se engana. Parece que tem uns 4 rios e tem um monte na cidade. A maquete interativa retrata 36 quilômetros da capital. Na animação, é possível entender ainda que as bacias dos rios paulistanos foram essenciais para a divisão dos bairros, como o conhecemos hoje. Milhares de nomes vêm de rios, de água, de ponte. Ibirapuera, por exemplo, significa madeira podre, que era um charco, tudo apodrecia lá. A exposição no Sesc Vila Mariana, na Zona Sul, resgata a importância dos rios. Caminho das águas traçado pela natureza, mas estrangulado pelos homens. Como que numa cidade com tantos rios, tanta água, a gente tem que buscar o abastecimento quilômetros de distância? Se você for analisar os pontos de alagamento da cidade, não é por um equívoco de construção, não é por bueiro entupido, é porque ali embaixo passa um rio. E esse rio, ele é de água, obviamente, e quando isso enche, essa água tem que escapar. E ela sai por onde ela consegue. Aqui na região da Vila Mariana mesmo, passa um dos rios que formam o famoso Lago do Ibirapuera. Claro que ele está totalmente coberto e nós estamos exatamente em cima dele. Lá embaixo é possível ouvir até o barulho da correnteza. Este é o córrego do Sapateiro, ou pelo menos parte dele. A força da água e a marca da enchente na parede dão uma dimensão do que acontece por aqui na temporada das chuvas. A gente já perdeu o carro aqui, o carro já foi arrastado. Qualquer chuvinha ou não? Tem que ser chuva forte para alagar aqui? Não, tem que ser chuva forte para alagar, chuva forte. Nesta praça, na mesma região, a água limpa que jorra deste prédio é da nascente do Sapateiro. O filete de água que sai daqui se transforma em um dos cartões postais mais bonitos de São Paulo. Rios hoje escondidos, cobertos por tanto asfalto, concreto, prédios e carros. Na verdade, o que você vê é o que nós fizemos com a nossa cidade. A exposição Rios Descobertos, o resgate da água da cidade, fica no Sesc Vila Mariana até o dia 18 de dezembro e a entrada é de graça. O feriado até começou quente e ensolarado, a máxima chegou aos 32 graus, mas a chuva refrescou o calorão. As pancadas chegaram a ser fortes em alguns pontos da cidade e a chuva pode se estender ao longo de toda a madrugada. Vamos ver os detalhes da previsão para amanhã com Mariana Armentano. Há risco de chuva forte amanhã aqui no Sudeste e em parte do Centro-Oeste do país. É que a frente fria já avançou e com os ventos quentes e úmidos soprando do norte do Brasil, fica formada aquela combinação perfeita para temporais. Os maiores acumulados devem se concentrar entre o Paraná, sul de Minas, passando pelo oeste do Mato Grosso, até o estado do Acre. Nessas áreas em azul no mapa, o sol mal aparece. E vai esfriar no sul do país, viu? Em Porto Alegre, mínima de 11 graus e máxima só de 24. Em Curitiba, por causa do tempo fechado, não vai fazer mais que 19 graus durante o dia. Em Campo Grande, dia fresquinho, com máxima de 25 graus e chuvas mais a partir da tarde. Já Fortaleza terá uma sexta-feira de muito sol e calorão na casa dos 33 graus. Agora, para o estado de São Paulo, a previsão também é de chuvas. O tempo vai ficar bem fechado, com quase nenhuma abertura de sol no sul paulista. Nas outras áreas, teremos períodos de sol intercalados com chuvas que podem vir em forma de temporais. Durante a tarde, faz até 34 graus em Votuporanga, 32 na cidade de Ribeirão Preto, 28 em Franca e 24 graus lá na região de Sorocaba. Para a capital, o tempo fica fechado e são esperadas pancadas fortes de chuva. Nessa próxima madrugada, mínima de 17 e como o sol mal vai aparecer, máxima amanhã à tarde de 22 graus. E aí no final da semana o sol vai voltando a aparecer e vai esquentando gradativamente. Na sexta-feira máxima de 23 e no sábado faz até 26 graus. Soninha Francini, eleita vereadora, deve assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Soninha deve assumir o cargo na gestão do prefeito eleito João Dória, do PSDB, que assume o comando da cidade em janeiro. Soninha foi eleita vereadora pelo PPS e teve mais de 40 mil votos. Em sua página oficial, no Facebook, Soninha rebateu as críticas ao fato de não assumir o mandato na Câmara Municipal e disse que vai se dedicar na Secretaria da Assistência Social aos cuidados com os moradores de rua. O procurador da República, Oscar Costa Filho, pediu hoje a suspensão do Enem, programado para ocorrer no sábado e no domingo. O pedido tem como base o adiamento da prova para mais de 190 mil candidatos, que não poderão fazer o exame por causa das ocupações de algumas escolas. Para o procurador do Ministério Público Federal no Ceará, o Enem, em diferentes datas, com temas diferentes de redação, fere a isonomia da seleção. Essa ação vai ser julgada pela 8ª Vara da Justiça Federal no Ceará até sexta-feira. Se a Justiça aceitar essa ação, a suspensão do Enem vai valer para todo o Brasil. Quase 8 milhões e 700 mil estudantes estão inscritos para fazer a prova neste fim de semana. O governo federal anunciou que já acionou a Advocacia Geral da União e que vai tentar derrubar a ação proposta pelo procurador Oscar Costa Filho. Arquiteto que construiu a casa mais estreita do mundo está em São Paulo. O polonês Jakub Szczesny veio erguer uma moradia temporária no bairro do Bom Retiro, no centro da cidade. Uma região habitada por pessoas vindas de vários países. A ideia é que essa casa sirva de espaço para encontro de artistas e para provocar reflexões sobre as migrações e as atuais políticas para os refugiados. Este é o mais novo morador do Bom Retiro, bairro da região central da capital paulista. O arquiteto polonês Jakub Szczesny, que desembarcou por aqui para mostrar um lado do trabalho que realiza. Ele foi convidado pelo Instituto Cultural Israelita Brasileiro, conhecido como a Casa do Povo, para criar uma instalação artística. E Jakub abraçou o desafio. Com materiais simples, ele montou uma casa provisória, utilizando móveis de segunda mão e objetos seminovos. É o refúgio polonês. E não é que nos sentimos bem à vontade para um bom papo. Jakub quer que a obra se torne um ponto de encontro, onde temas como a imigração e as políticas atuais para os refugiados sejam debatidos. And we would like to say that this is a place that hosts people. O refúgio não foi erguido no terraço da Casa do Povo por acaso. A instituição foi criada na década de 1940 por imigrantes e refugiados judeus, na maioria poloneses, que fugiam da guerra. Desde então, Bom Retiro se transformou numa região de muitos povos, como é até hoje. A gente tem a presença muito forte dos coreanos aqui, que estão criando, inclusive, uma identidade nova para o bairro, mas a gente nunca sabe se isso vai permanecer como um bairro coreano, se ele vai virar um bairro boliviano ou um bairro aí com diferentes comunidades e povos da África. Jakub desenvolve projetos de arquitetura em vários países da Europa. É especialista em imóveis compactos. Ele conta que o apartamento dele, em Varsóvia, na Polônia, tem 21 metros quadrados. Ele ganhou fama construindo a Casa de Keret, conhecida como a mais estreita do mundo, em um pequeno espaço entre dois prédios na capital polonesa. Ela mede 14 metros quadrados, combinando arquitetura, intervenção urbana e ação artística no espaço público. É uma habitação minúscula que serve como ateliê para os artistas. Para Jakub, o importante não é viver em grandes e luxuosas residências, mas sim em casas com espaço suficiente para atender às necessidades básicas do morador. I'm interested in human and his needs. O refúgio polonês pode ser visto até domingo na Casa do Povo, no bairro do Bom Retiro, das 2 da tarde às 7 da noite. A entrada é de graça. Ministério Público do Maranhão denuncia a ex-governadora Rosiana Sarney, do PMDB, mais 10 pessoas por rombo de mais de 400 milhões de reais nos cofres do Estado. Na acusação protocolada no último dia 21, os promotores apontam o que chamam de decisivo beneplácito de Rosiana Sarney, que seria o consentimento dela a um esquema fraudulento de concessão de isenções fiscais pela Secretaria de Estado da Fazenda a empresas.
Segundo a promotoria, uma organização criminosa atuava dentro da secretaria, cometendo irregularidades em favor das empresas e manipulando o sistema de informática para garantir a continuidade das fraudes. O esquema seria revestido de falsa legalidade, baseada em acordos judiciais autorizados pela então governadora Rosiana Sarney, filha do ex-presidente José Sarney. De 2009 a 2014, mais de 410 milhões de reais de dinheiro público teriam sido desviados. Entre os denunciados estão os ex-secretários de Estado da Fazenda, Cláudio José Trinchão dos Santos e Aquil Valente Wakiyama, que também foi secretário adjunto da Administração Tributária. E ainda os ex-procuradores-gerais do Maranhão, Marcos Alessandro Lobo e Helena Heikel. Por meio da assessoria de imprensa, Rosiana Sarney informou que não tem conhecimento do que trata a ação e que em todas as decisões tomadas em benefício do Estado, agiu com respeito às leis, sempre orientada pela Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão. Na Lava Jato, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, chama o presidente Michel Temer e o ex-presidente Lula como testemunhas de defesa. Eduardo Cunha chamou outros políticos, empresários e ex-funcionários da Petrobras para testemunharem a seu favor no processo que ele responde na Lava Jato. Entre eles, Henrique Alves, ex-ministro do Turismo nos governos Dilma e Temer, o senador cassado Delcídio do Amaral, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e o pecuarista José Carlos Bunlain. Eduardo Cunha está preso em Curitiba desde o dia 19 do mês passado. Na Justiça Federal do Paraná, ele é acusado de receber propina de um contrato de exploração de petróleo na África e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Os advogados pedem que a denúncia feita contra Cunha seja rejeitada. Empreiteiro Marcelo Odebrecht deve ficar preso até dezembro do ano que vem. É o acordo que prevê delação premiada. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com o jornal, Marcelo Odebrecht, que já está detido no Paraná desde junho do ano passado, vai ficar em regime fechado até o final de 2017. Depois, vai cumprir o restante da pena de 10 anos em regime semiaberto, com possibilidade de progressão para a prisão domiciliar. Esse tempo de prisão foi negociado entre o empreiteiro e o Ministério Público Federal. Marcelo Odebrecht já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a mais de 19 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Com a delação premiada, Marcelo Odebrecht reduz a pena. Devem fechar acordo de delação cerca de 80 funcionários da Odebrecht, entre eles grandes executivos e funcionários de escalão inferior. Será um dos maiores acordos fechados no país. A delação promete abalar o mundo político e deve atingir quase todos os partidos. Entre os nomes que devem ser mencionados estão do presidente da República, Michel Temer, do PMDB, dos ex-presidentes Lula e Dilma, do PT, os ministros de Relações Exteriores, José Serra, do PSDB, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB, além do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB. Nas negociações com a Força-Tarefa da Lava Jato, os executivos da Odebrecht já teriam citado ainda o deputado cassado Eduardo Cunha, os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega e os senadores Romero Jucá, do PMDB, e Aécio Neves, do PSDB. Todos negam qualquer irregularidade. As delações ainda precisam ser homologadas pela Justiça. Por enquanto, pelas estimativas, a multa da empreiteira deve ficar em torno dos 7 bilhões de reais. O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determina que todo o dinheiro devolvido pelo ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, seja entregue à estatal. Cerveró terá que devolver aos cofres públicos cerca de 17 milhões de reais. O acordo de delação premiada fechado com a Procuradoria-Geral da República previa que 80% do valor fosse para a Petrobras e 20% para a União. Na decisão, Teori Zavascki destacou que a legislação sobre delação ainda é omissa na questão da destinação do dinheiro e decidiu mandar todo o dinheiro para a Petrobras para a restituição de prejuízos. Uma caminhada pela paz foi realizada na região do Jardim Ângela, na Zona Sul, para pedir o fim da violência policial contra jovens negros da periferia. Entre os participantes estavam familiares de vítimas e simpatizantes da causa.
Os 5 jovens da Zona Leste, que estão desaparecidos desde o dia 21 de outubro, também foram lembrados durante o ato. Foi a 21ª Caminhada pela Vida e pela Paz, organizada pelo Fórum em Defesa da Vida. Dezenas de pessoas vestindo branco caminharam da paróquia Santos Mártires, no Jardim Ângela, até o cemitério Jardim São Luís, no extremo da Zona Sul. Alguns carregaram cruzes em homenagem aos parentes mortos e pediam um fim do que eles classificaram de genocídio contra os negros. Os 5 jovens da Zona Leste foram lembrados no discurso de uma das responsáveis pelo movimento Mães de Maio, Débora Maria da Silva. Não podemos encurvar, não podemos aceitar que sigas partidárias sejam omissa no extermínio da juventude. César Augusto Gomes Silva, Jonathan Moreira Ferreira, Kaique Henrique Machado Silva, Robson Fernando Donato de Paula e Jonas Ferreira Januário estão desaparecidos desde a noite da sexta-feira, dia 21 de outubro. Os jovens estavam indo de carro a uma festa num sítio em Ribeirão Pires, no Grande ABC. Até agora, as famílias não tiveram mais notícia. Em um evento na capital, o secretário de Segurança Pública disse que as investigações continuam, tanto no DHPP como na Corregedoria da Polícia Militar. Segundo Magno Alves, hoje surgiu uma nova informação que será investigada. Um amigo, um parente de um desses jovens, disse que o veículo que eles estavam sofreu uma pane. Então já é uma segunda versão de comunicação. Não há nenhum indício concreto de participação de policiais, sejam civis ou militares, no desaparecimento desses rapazes. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Alguma coisa está fora da ordem. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública informa: 67% dos jovens têm medo, temem a PM. No domingo, na Praça dos Andradas, em Santos, foi algemado e preso o ator Caio Martins Prado. Seu grupo, Trupe Olho da Rua, apresentava peça com críticas à PM. O governador Alckmin comentou: goste-se ou não, liberdade de expressão é liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, diz que a peça é de muito mau gosto. Em várias cidades, há policiais suspeitos ou acusados de integrar grupos de extermínio. Santos é uma dessas cidades. Escolas e universidades estão ocupadas por estudantes, em protesto contra a reforma no ensino médio e a PEC do teto para investimentos. Em nome da ordem, multiplicam-se reações Brasil afora. Em Miracema, do Tocantins, um promotor ordenou e a PM algemou e prendeu 25 secundaristas e universitários. No Distrito Federal, um juiz autorizou corte de água, energia e gás numa escola em Taguatinga e ainda proibiu entrada de alimentos. E mais, o uso contínuo de som para impedir o sono. Há quem sugira acrescentar refletores ligados sobre o rosto durante 24 horas a essa lista. Hoje são 1.231 escolas e 139 universidades ocupadas no Brasil. As questões sociais em debate serão resolvidas com ordem de juízes, promotores e ação de PMs? Na madrugada desse dia de finados, a PM expulsava 250 sem-teto de um prédio ocupado no centro de São Paulo. Ao perguntar a um PM o que acontecia, a fotógrafa Marlene Bergamo, da Folha, levou um tiro na barriga com bala de borracha. Em Brasília, uma juíza determinou quebra de sigilo telefônico de colunista da revista Época. Buscava descobrir uma fonte do jornalista. Jornalistas agredidos em manifestações desde 2013 são 295. Por motivos variados, 22 jornalistas foram assassinados no Brasil nos últimos 4 anos. Em Curitiba, populares vaiaram e ameaçaram advogados de Eduardo Cunha, por serem advogados advogando. Juízes federais da 4ª Região decidiram: como processos da Lava Jato trazem problemas inéditos, admitam-se soluções inéditas. Muita coisa está fora da ordem. Boa noite. Há 6 dias das eleições presidenciais americanas, Barack Obama luta pela candidatura de Hillary Clinton. O presidente criticou a decisão do diretor do FBI de divulgar a investigação de novos e-mails de Hillary em servidor particular, quando ela era secretária de Estado. Ele disse que o FBI não pode influenciar a opinião pública com insinuações.
Obama foi duro na crítica ao diretor do FBI, James Comey. O presidente insinuou que as normas de investigação foram violadas, já que o FBI e o Departamento de Justiça não operam com vazamentos ou informações incompletas. No começo da semana, a Casa Branca declarou que não iria defender nem criticar o diretor do FBI. Obama faz um giro de 4 dias de campanha para Hillary Clinton. Hoje ele está na Flórida, um dos estados considerados fundamentais no processo eleitoral, junto com Ohio e Carolina do Norte. As pesquisas indicam corrida apertada em todos os estados. Uma nova sondagem nacional da rede ABC com o jornal The Washington Post, divulgada ontem, indicou pela primeira vez Donald Trump 1 ponto à frente de Hillary Clinton. A democrata chegou a ter 12 pontos de vantagem. A França transferiu para centros de recepção centenas de menores de idade que estavam ao lado do campo de refugiados de Calais, que foi demolido. Cerca de 1.500 menores desacompanhados estavam em containers transformados em abrigos provisórios ao lado do acampamento que os franceses chamavam de A Selva. Os menores estão sendo levados para centros espalhados pelo país, onde vão ser examinados os pedidos de transferência para o Reino Unido. Muitos dos menores dizem ter parentes em território britânico e lutam pelo direito ao reagrupamento familiar, reconhecido pela União Europeia. A batalha pela cidade iraquiana de Mossul intensifica e as organizações humanitárias alertam para o destino de mais de 1 milhão de civis. Na localidade de Gujali, já libertada, os soldados mostram uma bandeira do Estado Islâmico. Os moradores começaram a sair para as ruas depois de dias presos dentro de casa por causa dos combates. Foi pelo sul de Gujali que os soldados entraram em Mossul pela primeira vez desde a tomada da cidade pelo Estado Islâmico em junho de 2014. As forças iraquianas são apoiadas pela coalizão internacional, liderada por Washington. Ainda não foi estabelecida uma base de operações na cidade, mas agora as tropas estão em posição de iniciar o combate em áreas densamente povoadas. As organizações humanitárias pedem abertura de corredores seguros para a retirada em massa de moradores. A Rússia anunciou uma nova pausa humanitária na cidade de Alepo. O cessar-fogo de 10 horas deve acontecer depois de amanhã. Os rebeldes se recusam a sair. O chefe do exército russo informou que vão ser estabelecidos 8 corredores humanitários para a saída de civis e de rebeldes. Mas os rebeldes já disseram que não vão deixar Alepo até a noite de sexta-feira, como quer Moscou. Uma primeira trégua humanitária de 3 dias no mês passado terminou sem permitir a saída de civis e feridos. O exército sírio, apoiado pela aviação russa, lançou em setembro uma grande ofensiva para retomar os bairros do leste de Alepo. Os bombardeios devastaram parte da segunda maior cidade da Síria. Aqui em São Paulo, o metrô atrasa 2 meses de repasses para as construtoras responsáveis pelas obras da linha 5 Lilás. O valor das parcelas vencidas em 30 de setembro e 30 de outubro é de pelo menos R$ 80 milhões. De acordo com o metrô, o pagamento foi liberado esta semana. Ainda, segundo a companhia, um repasse de 760 milhões de reais vai ser assinado com o BNDES para o prolongamento da linha. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do cenário político nacional depois das eleições municipais. Nosso entrevistado é o economista Glauco Pérez, professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo e pesquisador do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e também do CEM, que é o Centro de Estudos da Metrópole da USP. Muito obrigada, professor. Bom, professor, depois da eleição, o cenário político nacional está sendo aí muito avaliado. O PSDB é apontado como o partido que teve o melhor resultado em todo o Brasil. Ontem eu entrevistei o ex-governador Alberto Goldman, que é o vice-presidente nacional do PSDB, e ele entende que quantitativamente o PSDB se deu muito bem, sim. Entretanto, ele acha que politicamente o PSDB saiu menor, no sentido que o PSDB entrou nessa onda
da insatisfação do eleitor, da população com a política, com os políticos e subscreveu o discurso de candidatos que foram vitoriosos, Dória, por exemplo, pelo que se apresentava com a marca do não político, e sim de gestor. Claro. Como é que o senhor vê essa análise? Olha, eu tendo a concordar com o Goldman. O PSDB, sem dúvida nenhuma, se coloca agora numa posição muito vantajosa em termos de número de pessoas que estão sendo governadas pelo partido e as cidades onde eles conseguiram, conseguiram as prefeituras. Isso certamente vai facilitar a campanha de 2018. Né? O problema é que dentro do partido teve uma divisão entre o grupo que apoia o Aécio e o grupo que apoia o Alckmin. Então, a vitória em São Paulo, por exemplo, foi uma vitória do Alckmin. Quer dizer, ele escolheu Dória, que não é um político, que veio de fora do sistema e é eleito no primeiro turno, algo que nunca tinha acontecido na cidade. Só que em Minas, o Aécio perde. Né? Em Belo Horizonte, o candidato apoiado por ele perde a eleição. Então, a gente tende a ter uma inversão dentro do partido, porque o próximo nome se imaginava que voltaria a ser o Aécio para 2018, mas o Alckmin tem mostrado força e vai certamente buscar viabilizar sua candidatura para a próxima eleição. Né? Bom, mas não é cedo, assim, se olhar. Hoje mesmo eu lendo um artigo do Gaspari, Hélio Gaspari, achei assim, muito interessante, ele falando de prognósticos que são feitos na política assim, para um período de tempo mais adiante, que deu tudo diferente. Claro. E em relação a 2018, dá para dizer que Alckmin está credenciado para ser o candidato tucano à presidência da República ou é cedo para essa avaliação? É muito cedo. É muito cedo? Muito cedo. A gente fala que assim, cada eleição é um marco e é um ponto importante num processo, porque a escolha desse nome vai sendo pavimentada ao longo do tempo. Então, essas eleições municipais, elas sempre servem de organização de palanques ao longo do país para a eleição de 2018. Então, se um partido consegue dominar bastante cidades, eles têm bastante prefeituras, você imagina que um candidato vai poder visitar essas cidades com o apoio das prefeituras e conseguir fazer sua campanha de uma forma mais fácil do que se fosse simplesmente apoiado por aquele partido, né? Se fizesse parte da coligação. Então o PSDB, o candidato, que seja lá quem for, vai ter mais condições de conseguir fazer a campanha em 2018, seja Alckmin, seja Aécio. O grupo do Alckmin saiu vitorioso agora. Isso é suficiente para que Alckmin seja candidato em 2018? A gente não sabe, porque São muita coisa muitas as variáveis ainda. Claro. Né? Se você vê, a crise hídrica em São Paulo era vista pelo próprio Alckmin como uma maneira dele conseguir mostrar uma gestão positiva, porque teria sido revertida a crise. Então você vê, era algo que a população de São Paulo sofria, todo mundo reclamava, e ele está querendo usar aquilo como um fator positivo. Ele vai conseguir? O que mais vai acontecer até 2018? Que pode mudar, né? Então a gente não sabe. E o PT, professor? O PT tem sofrido muitos embates, assim, está um momento muito difícil, né? Perdeu o poder, que é a coisa mais grave para o PT. Além disso, está aí permanentemente sob a ameaça da Lava Jato, né? Já perdeu muitos nomes, julgados, presos, e tudo isso pega muito mal porque envolve corrupção. Sem dúvida. E além disso, nessa eleição teve um resultado péssimo, foi muito esvaziado. Há quem diga que o PT está em estado terminal. Eu quero ouvir se dá para fazer um prognóstico como esse. O PT já pode encomendar uma lápide? Eu acho que não também. Eu tenho um pouco a sensação, Maria Elisa, que as pessoas quando dizem isso, elas gostariam que fosse isso mais do que de fato. Quer dizer, a análise é mais um desejo do que um olhar objetivo. Porque, queira ou não, é um partido que conseguiu 200 e poucas prefeituras, né? Então isso não é um partido médio hoje, olhando só para isso. Isso não é pouca coisa. E, de fato, isso é talvez no pior momento da história do partido. A gente não sabe como, teria que imaginar como o PT vai conseguir se mostrar para o público, né, para o eleitorado, e como é que ele vai conseguir reconstruir essa história. O discurso de perseguição parece que não tem funcionado muito. Tentou-se durante um tempo, mas depois com o impeachment da Dilma, isso mesmo perdeu. Golpe, né, também parece que não pegou, Não pegou. Porque não parece que, assim, ainda que você possa dizer que tenha tido elementos muito... com alguma dúvida, a corrupção é endêmica, né? Foi muito forte, foi muito alastrada, é difícil o discurso do golpe.
Então, é preciso uma autocrítica, eu acho que é preciso se demonstrar onde se errou, quem são os novos nomes. Você vê, o partido está cogitando que o Haddad seja o próximo presidente do partido. Um ato nesse sentido pode revitalizar, né? Pode rejuvenescer o partido, ele retomar o acesso às bases, né? A militância e, de repente, reconstruir o partido. Agora, professor, também em todas essas análises, essa é uma última questão que eu queria colocar para o senhor, prevalece aquela de que o país teria dado uma guinada à direita e com lideranças políticas novas, muito conservadoras, e que Ciro Gomes, por ter sido vitorioso lá, o candidato dele em Fortaleza, seria o nome para liderar uma frente de esquerda em 2018. Ciro Gomes é um político de esquerda? O senhor vê o perfil dele bem configurado assim? Não, mas ele vai tentar ocupar esse espaço. Ele não é um político tradicionalmente de esquerda, mas ele transita muito bem com certos grupos. Ele tem sido muito crítico, ele fala, ao mesmo tempo que ele fala muito bem, ele tem a língua um pouco solta, o que por vezes compromete a trajetória dele, né? Mas eu acredito que o que vai acontecer é o seguinte: quem vai angariar esse eleitorado que votaria no PT? E que eventualmente olha para esse outro quadro, entende como os outros partidos como sendo conservadores e não quer votar nessas pessoas. Então, alguém pode tentar fazer. Normalmente o que acontece é, como aconteceu na eleição aqui em São Paulo, você vê pulverização, né, do espectro à esquerda. Então você veria vários partidos da esquerda lançando os seus candidatos próprios, como foi aqui em São Paulo, né? O PSOL lança o seu, o Haddad sai, então saem vários candidatos, sim, o que enfraqueceria. Quer dizer, se alguém conseguir angariar toda a esquerda, todos os partidos de esquerda, facilitaria para esse grupo, evidentemente. Agora, se vai ser o Ciro Gomes, ele certamente vai tentar. Ok. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, Imagina, professor. Obrigado, boa noite. Estela. Há 10 anos, um evento virou tradição no Dia de Finados aqui no Brasil. A ideia surgiu na Califórnia em 2001 e ganhou vários adeptos mundo afora. É a Zumbi Walk, uma passeata que reúne fãs de séries, filmes e jogos de terror. A única exigência para participar é estar devidamente fantasiado de morto-vivo. O centro de São Paulo hoje parecia cenário de filme de terror. Centenas de mortos-vivos, vampiros, monstros e algumas adaptações. Eu estou de travesti zumbi. Eles tiveram a ideia de me vestir de Glenn do The Walking Dead. Esse ano eu resolvi colocar esse vidro na cabeça aqui para ficar um pouquinho diferente. Tá abafado aí dentro? Nossa, tá muito, viu? Como é que os zumbis se comunicam? E para simular tantas feridas e deformações, a maquiagem não é coisa simples. Eu usei corante líquido e corante em gel, vermelho e preto, algodão, pó compacto bem claro para deixar um tom pálido, unha postiça para fazer os dentes e depois eu só pintei e passei um pouquinho de esmalte branco. E se é para fazer de conta que tem sangue na boca, que ele seja comestível? É uma mistura de mel com achocolatado e café e corante. Essa brincadeira surgiu no início dos anos 2000 nos Estados Unidos, na Califórnia, com um pequeno grupo de amigos e acabou se espalhando pelo mundo e reunindo cada vez mais amantes do terror. Se divertir, curtir o momento, usar a criatividade, né? Brincar. Quem é fã de terror, essas coisas, poder simplesmente, colocar os monstros para fora e fazer a caminhada. Quem não estava para brincadeira era a Júlia. Eu tô com medo dele. Tá com medo? Muito. Assustada, Emily não desgrudou da perna do pai, que não queria perder a festa por nada. Eu acho que ela quer ir embora, hein? Não, ela não vai não. E você vai ver a seguir uma noite de jogos decisivos pela Copa do Brasil. Os finalistas serão conhecidos hoje. Times gaúchos e mineiros disputam a vaga. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital.
tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. A gente quer agradecer vocês da Justiça Eleitoral. Profissionais comprometidos com a segurança e a lisura das eleições. E aos mesários que ajudaram a escrever a história de um Brasil melhor. E é claro, vocês, eleitores, que fizeram valer a sua voz. Sem esquecer dos voluntários, cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Mas esse não é o fim. É apenas o começo. Fiscalize, participe. Faça sua voz ser ouvida. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Quando futebol e opinião se encontram. Foi legal, o time jogou bem. Vai chupar gelo. Bota na rua, tem que falar, tem que chegar falando gol. Dor de cotovelo, você chora lá em casa. Mesa Redonda, todo domingo, 21h. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Serão conhecidos hoje os finalistas da Copa do Brasil. Teremos bons duelos entre gaúchos e mineiros, Celso? Bom, Gamberini, pelo menos essa é a expectativa. Mata-mata é sempre assim, né? Duelo, inclusive, que deve se repetir na decisão, considerando os primeiros jogos das semifinais. O Atlético tem boa vantagem contra o Inter, em BH, enquanto o Grêmio defende outra bela vantagem, uma vantagem ainda maior, contra o Cruzeiro em Porto Alegre. Os dois jogos acontecem logo mais 9h45 da noite. No primeiro jogo, o Internacional foi surpreendido em casa pelo Atlético Mineiro, perdendo por 2-1. Agora, a ordem no Colorado é tentar surpreender o Galo com pressão total no Mineirão, mesmo com o time misto. Pode acontecer da nossa equipe chegar lá, fazer um bom jogo, quem sabe fazer 2-0 e conseguir a classificação. É difícil, mas vamos trabalhar para isso, para que chegar lá e conseguir fazer um bom resultado e quem sabe conseguir a classificação. Embora precise apenas de um empate em casa, o Atlético evita o salto alto para entrar em campo nesta noite. Mais uma vez com a ausência do atacante Fred, que não pode atuar pelo Galo nessa competição. Sabemos que conseguimos bom resultado, fazer 2 gols de visitante não é fácil, então acho que o mais importante é jogar bem, ser protagonista e conseguir uma boa vitória para que a classificação fique fechada. Na outra chave, o Grêmio recebe o Cruzeiro em casa depois de vencer por 2-0 no estádio do Mineirão. Os dois times demonstram confiança, apesar do resultado desfavorável para o time mineiro. É um grande desafio, é uma coisa que a gente precisa saltar esse obstáculo e a gente encontrar forças para saltar isso, para vencer isso, e isso é o que a gente vai buscar e a gente vai tirar de tudo para que a gente possa reverter esse resultado. A gente entende o oba-oba por parte do nosso torcedor, mas aqui dentro não vai ter oba-oba não, até porque eu já falei uma vez e volto a repetir, se o Grêmio conseguiu vencer o Cruzeiro em BH por 2-0, o Cruzeiro tem todas as condições também de vir aqui e obter também esse resultado. Bom, Celso, todo mundo diz que Atlético e Grêmio vão ser os finalistas. Você concorda com isso ou você é mais cuidadoso? Não, concordo sim. Qualquer outro jogo na final da Copa do Brasil seria uma estrondosa surpresa. Por quê? Os dois times, tanto o Atlético como o Grêmio, venceram fora de casa. Segundo, o Inter, que é o adversário do Atlético, vai com um time misto, time reserva, mais fraco, enfraquecido. E o Cruzeiro faz campanha ruim também no Campeonato Brasileiro, luta para não cair. Então a lógica aponta realmente a final entre esses times, Grêmio e Atlético, justamente por causa dos resultados dos primeiros jogos, né? O Grêmio fez 2-0 em Belo Horizonte, que é uma vantagem fantástica, e o Atlético Mineiro fez 2-1, mas também no campo inimigo. Então,
Essa é a lógica. Essa é a lógica. Bom, nós vamos ter também uma noite de semifinais na Copa Sul-Americana, né? E o único brasileiro na competição é a Chapecoense, que joga contra o São Lourenço, time do Papa Francisco. O jogo começa às 9h45 da noite. Ontem, o Cerro Porteño empatou com o Atlético Nacional da Colômbia. Em Assunção, no Paraguai, Cecílio Domingues foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Cerro Porteño. O próprio camisa 10 foi pra bola e com cavadinha e tudo colocou os donos da casa na frente do Atlético Nacional. Mas no finalzinho da segunda etapa, a equipe colombiana chegou à igualdade após esse gol contra de Álvaro Pereira. 1-1 placar final. No jogo da volta, um simples empate sem gols garante o atual campeão da Libertadores na finalíssima da Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro está na reta final e no sábado tem clássico paulista entre São Paulo e Corinthians, hein? O jogo será no estádio do Morumbi. Para o São Paulo, vale a fuga da incômoda zona de rebaixamento. Para o Corinthians, a chance de garantir um lugar na Libertadores no ano que vem. Bom, mas apesar da pressão, uma vitória sobre o Corinthians praticamente elimina o risco de rebaixamento do São Paulo. O problema é que se perder, né? O problema é se perder. É muito tênue essa linha entre céu e inferno para o São Paulino. De qualquer forma, o espírito é de confiança para o clássico. O São Paulo fala em vitória, nem poderia ser diferente. E você espera o que desse jogo? Um jogo com muita rivalidade, um São Paulo muito pressionado. Porque, veja só, para o São Paulo eu diria que é o jogo do ano, indiscutivelmente. Isso é positivo ou negativo para o time, na sua opinião? Eu acho que é negativo, porque bota pressão na camisa e contra um adversário que é fatalista. Dessa história do São Paulo perder vários jogos decisivos para o Corinthians, claro que eram outros tempos, outra época, mas acaba pesando de novo. Contra. Tá bom, obrigado, tá bom? Celso, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.